não sei se vocês lembram disso, era no Animaniacs. Mas, olá, né, pra você que entrou aqui nesse canal, eu sou a Marie Castro e hoje vocês devem estar vendo que eu tô com uma roupa que eu já estive em alguma entrada de algum outro vídeo. Por que que Marie está sempre com a mesma roupa? Ela é um personagem de desenho animado? Gostaria de ser, porém não. Eu tive que gravar vários vídeos de uma vez por conta do carnaval, por conta da loucura toda, então assim... Esse conteúdo provavelmente foi gravado junto com outros conteúdos, mas ele foi feito com muito carinho e com muito amor, tá? O papo de hoje ele não vai ser uma coisa tão brincalhona assim, ele vai ser um pouco mais sério, porque a gente vai falar sobre... Continuar, na verdade, né, a nossa conversa sobre o movimento punk. Cada vez mais eu tento contextualizar isso pra vocês aqui no canal. Olha, estou com meu bloquinho onde eu escrevi o roteiro e aí eu fui escrevendo numa madrugada esse roteiro todo, porque eu fiquei muito inspirada pra explicar pra vocês algumas coisas. A gente começou essa conversa naquele vídeo do ano passado, de mais ou menos uns 8 meses atrás, contextualizando o DIY, que seria o faça você mesmo, né, o do it yourself, e falando um pouco mais sobre a relação do movimento punk com esse movimento do DIY e o que tudo isso tinha a ver com o crochê, onde a gente poderia situar, né, o nosso crochê e nosso trabalho. Pois bem, hoje a gente vai falar do movimento punk. A gente vai pegar muito o que aconteceu no movimento musical do punk pra fazer alguns paralelos com a minha carreira do crochê e como eu achei algumas soluções. Tem muita gente que acha que meu trabalho é decidido na cagada. Sim, às vezes ele é decidido na cagada, né, que seria na intuição, vamos dizer assim, né, e na forma mais orgânica dele. Porém, tem muita coisa que é pensada e que tem um conceito por trás que seria muito legal que vocês entendessem um pouco mais esse conceito para talvez contextualizarem melhor as minhas decisões. Então vamos começar, esse papo, vamos parar de enrolação, toquei com a minha colinha, né, pra eu lembrar dos tópicos. Vamos falar um pouquinho sobre a estética, né, do movimento musical punk. Acho que a estética começou no movimento musical nos anos 70, né, com a estética ali da estilista inglesa Vivienne Westwood, com os Sex Pistols, né, ela fez uma parceria com eles e acabou criando essa estética que as pessoas remetem ao punk até hoje, que é jaqueta com rebite, com taxinha, moicano levantado, enfim, elementos mais agressivos, que remetiam a um rock, mas um rock mais, sabe, mais tipo, não mexe comigo, não sei fazer cara de bravo, assim, enfim. Então eles trouxeram de forma estética esses elementos, porque o punk como ideologia, ele é como se fosse um barulho, né? Ele não é bonitinho, ele não tá te falando as coisas de uma forma calma, ele tá ali tipo, vamos lá galera, então é isso aqui que eu quero falar pra vocês. Acho que foi preciso isso nos anos 70, principalmente pra ir de contrapartida com a estética hippie, né? Que era a estética dos anos 60, né? Numa década antes, que era aquela coisa tudo paz e amor, e tudo de boas e tudo mais. E o punk não, o punk vem pra protestar, o punk vem pra falar sobre política de uma forma mais agressiva. E aí, esteticamente, foi encontrado um jeito de passar essa agressividade, né, esse barulho, que foi com esses elementos. Mas hoje em dia, eu acho até errado a gente pensar que alguém é punk ou não é por conta da estética, né, por conta só da estética. Porque é uma ideologia, é um movimento cultural, então não necessariamente você precisa se vestir igual um punk dos anos 70 pra você falar de punk e ser punk. Inclusive os punks que começaram antes, eles vão mudando de visual no decorrer dos anos. A gente pode pegar um exemplo maior do punk atual, que é o Dennis do Refused. Enfim, o visual dele hoje em dia é um pouco mais tranquilo, porém ele continua lutando pelos direitos políticos, pelo veganismo no caso dele, pelos direitos dos animais, enfim, todas as causas ideológicas que ele apoia. Então assim, ele não afrouxou essas causas, ele simplesmente afrouxou a estética dele porque o tempo muda e a gente vai buscando outras referências e vestindo outras coisas. Como o punk tem muito essa coisa de chamar atenção através do visual, talvez no meu trabalho não esteja tão claro isso, mas eu faço muito trabalho de cor, porque eu acho que cor é um negócio que chama atenção, que não tem como você passar despercebido, tipo, peraí, tem como você passar despercebido com um vestido desse? Não. Eu uso um jeito que tem mais cores, né, na cartela, mas que também cria algum questionamento e chama a atenção das pessoas para alguma questão. Falar sobre o movimento punk é falar sobre música, né? Boa parte das referências que a gente tem estão no universo musical. Eu tinha banda quando era mais nova, tive 2 bandas, tocava guitarra, cantava, sempre gritando lá no microfone que eu acreditava. E sempre no conceito do it yourself, organizando nossos shows, indo pra rua tocar, fazendo aquilo ser acessível de alguma forma. Então, eu me baseio muito em referências musicais pra trabalhar, até no artesanato. O movimento musical punk nos anos 70, ele veio como uma resposta ao movimento do rock progressivo que fazia muito sucesso naquela época. Acho que quem já viveu essa época, ou quem curte rock, sabe do que eu tô falando, né? Tipo, bandas que nem o Yes, Jethro Tull, Gentle Giant. O que seria o rock progressivo? É um rock mais rebuscado, mais complexo,
com vários instrumentos gravados, com vários solos de guitarra, de órgão, com músicas longas, enfim, todo mundo já escutou uma música de 10 minutos do Yes, provavelmente na vida, quem gosta de rock já escutou, e sabe o que eu tô falando. E tudo isso trazia uma complexidade, né, para o movimento do rock progressivo, e quando você cria uma complexidade, você tira aquela sensação de acesso das pessoas, porque simplesmente você endeusa aquela banda, porque assim, tem músicos muito tecnicamente maravilhosos, você nunca vai chegar no nível do solo de guitarra de tal pessoa, e ao mesmo tempo distancia também a banda do público, né? O público pensa que aqueles caras são uns deuses e fica por isso mesmo, né? Tem essa coisa do fã, nossa, fervoroso, que gosta daquele cara que é inacessível, porque a música é um pouco inacessível, ela cria esse ambiente complexo, que é difícil de entender, que é difícil de adentrar. E o punk não, o punk veio pra quebrar tudo isso. Mais precisamente a gente pode falar do Ramones, porque eles criavam músicas com 3 acordes e 4 acordes. As músicas eram rápidas, nervosas, dançantes, tinha um rock, né, gostosinho de dançar. Tinham tipo 3 minutos, 4 minutos, 2 minutos. Eram super simples, e o que isso fazia com o movimento das pessoas que gostavam dessa banda? Aproximava. Eles nunca viravam as costas pro público, eles tinham um negócio no palco que eles não viravam as costas. E também as pessoas se sentiam muito próximas, porque aquele som era muito acessível. Qualquer um que tá aprendendo a tocar guitarra, aprende a tocar 3 acordes, 4 acordes, então qualquer um pode ser um músico, pode se expressar através da música e através do punk. Então o punk, assim, cara, isso que eu tô falando pra vocês, basicamente é um conceito de do it yourself, de DIY. Faça você mesmo. Eles queriam que as pessoas fizessem as coisas por elas mesmas, então assim, é um exemplo, a banda tá ali pra mostrar que dá pra fazer música sem você ter muita complexidade. E muitas vezes eu acredito, né, analisando esse paralelo do Ramones, trabalhando 3 acordes, fazendo músicas rápidas com o meu trabalho, porque o meu trabalho ele é muito restritivo. Eu tenho uma restrição de pontos, eu não trabalho 50 mil pontos. Eu trabalho com uma restrição ali que me faz colocar minha criatividade pra trabalhar. E muitas vezes as pessoas não entendem isso. Pô, por que a Marie faz sempre ponto alto alongado, enfim? Por que a Marie não fica fazendo uns pontos que demoram 300 dias pra fazer? Justamente porque eu quero que as pessoas sintam que elas podem fazer aquelas peças e que elas podem criar as próprias peças com um repertório reduzido de pontos. No meu ponto de vista, é muito complexo criar algo simples, então o processo de criação é muito mais difícil porque você tem uma restrição de pontos e você tem que pensar em soluções criativas ao mesmo tempo com pouco recurso. O Jack White, que faz parte, de certa forma, vamos dizer assim, do movimento punk, né, com White Stripes, uma coisa mais recente, né, anos 2000, agora com a carreira solo dele, ele fala muito sobre restrição e criatividade. Tem um vídeo no YouTube que é maravilhoso, e vou deixar o link para quem souber inglês, porque o vídeo está infelizmente em inglês. Clica aí embaixo na descrição que tem o link pro vídeo do Jack White falando lindamente sobre como criar coisas com restrição de materiais, com restrição de ideias, de tempo, enfim, é muito bacana mesmo. Então eu posso dizer assim que meu crochê ele é super Ramones, porque ele é muito popular, acessível e fácil, que qualquer um poderia fazer, qualquer um pode criar algo em cima disso também. E é muito lindo esse conceito, né, do punk, sempre tem esse conceito de ética, que a gente já falou no primeiro vídeo, de ética de consumo, ética de trabalho, ideologias bacanas, sustentabilidade é uma coisa que está super em alta também agora, e o punk traz isso desde a sua essência, né, sustentabilidade não só ambiental, mas sociocultural, que é muito importante, então a gente tem que incluir tudo isso no nosso crochê, de certa forma. Às vezes a gente não inclui, mas assim, indiretamente está lá, e é muito legal a gente poder fazer uma análise mais detalhada e enxergar esses elementos lá. O DIY, né, no movimento da música, ele surgia, acho que muito nessa coisa do punk, como uma alternativa, como as bandas às vezes não conseguiam ter acesso a gravadoras muito grandes ou a bookers, né, que bookavam os shows e que reservavam lugares. Eu acho que o aspecto do DIY é muito grande nas bandas também, na questão do fanzine, né? Que era uma espécie de revista, uma publicação que falava muito sobre do it yourself, porque era feita mesmo pelas pessoas. Inclusive temos a revista Urdume, ela está aqui, eu olhei pra ela, eu vou mostrar pra vocês depois, peraí. Essa é a revista Urdume, gente. Que tem um conceito bem parecido, né, com esses fanzines do punk, que contextualiza e significa o movimento todo do artesanato, no caso, né, da Urdume, e passa esse sentimento que foi feito com carinho, que foi feito no coração, que foi feito pelas próprias pessoas envolvidas. E o punk tem muito isso, né, com o DIY. Mesmo quando a banda ou fica grande no movimento musical, ou quando as pessoas que são criadoras do punk ficam grandes, elas nunca esquecem essa raiz de
colocar o dedinho nas coisas e fazer parte do processo. O Ramones tinha esse conceito de qualquer um pode montar uma banda, os fanzines tinham esse conceito de que qualquer um pode ter um fanzine para se comunicar, para usar aquilo como uma forma de expressão, uma forma política, enfim. Temos um monte de coisa que a gente pode falar sobre o fanzine, sobre o Ramones, porém o vídeo vai ficar muito longo e eu quero continuar nossa conversa sobre o movimento musical do punk. Como é que as pessoas se sentiam nos anos 70, que a gente consegue contextualizar muito o punk entendendo o sentimento daquela época. As pessoas viviam um tédio cultural enorme e elas tinham muitos problemas sociais. Nada muito diferente, né, do Brasil, por exemplo, hoje em dia. Então a gente consegue fazer esse paralelo sempre. O punk estava ali para provocar, né, para questionar esses problemas e trazer soluções através do seu barulho. Então é muito importante que a gente faça barulho pelas coisas que importam pra gente, mas que esse barulho tenha um embasamento, tenha uma ideologia. Não adianta fazer barulho só por barulho, porque daí é só barulho e não significa nada. O paralelo que eu posso fazer sobre esse ponto é que eu me posiciono bastante nas redes sociais sobre as minhas ideologias, sobre consumo consciente, sobre ética, sobre as coisas que eu acredito. Eu acredito que a gente tem que fazer barulho sim por essas coisas que importam, que podem profissionalizar mais o nosso ambiente de artesanato, do handmade, ou até representar de uma forma melhor. Então eu luto por esse mundo ideal, por esse mundo melhor do handmade e faço um pouco de barulho sim. E muitas vezes, como a comunicação do punk ela é meio sarcástica, meio explosiva, jovem, isso pode parecer uma prepotência ou pode parecer uma infantilidade, maturidade. Acho que não tem muito a ver com isso, tem mais a ver com uma abordagem, com uma linguagem que a gente utiliza, que a gente escolhe pra se comunicar. Tem um cara fazendo uma reforma enquanto eu gravo esses vídeos, eu tipo tenho hoje pra gravar esse vídeo, então vai assim mesmo com reforma. Outra coisa também que acho que os punks e os hips, eles não se imbicavam, apesar de eu gostar esteticamente das duas coisas. Ideologicamente talvez eu realmente seja bem punk, mas esteticamente eu brinco com todos os estilos. E o engraçado é que os punks, eles tinham essa coisa do barulho, enquanto os hippies tinham aquela coisa do amor, né? De vamos falar com amor, vamos nos amar todos. O punk já era meio assim, não, vamos colocar fogo aqui pra gente lutar pelo que importa. E eu me identifico muito com isso, eu sou dessas. E olha que eu sou pisciana, não devia ser assim. Eu acho que o tédio cultural dos anos 70 não era muito diferente do tédio cultural desse momento agora que a gente vive, dessa coisa da positividade forçada, de todo mundo tem que ser meio fake, meio falso e ser super elevado, e tinha uma coisa dessa acho que no movimento dos hips. Não quero criticar os hips, pelo amor de Deus, mas tinha um pouquinho, vamos falar que tinha um pouquinho disso. E hoje em dia a gente tem que ser muito perfeito e muito evoluidão, enfim, pra lidar com as coisas. Eu acho que a gente não é tão evoluído assim e isso acaba criando uma certa apatia nas pessoas que não deveria existir. Não se esqueçam de assinar esse canal, ativar o sininho. Se vocês gostam desse tipo de vídeo, me avisa nas redes sociais, posta nos stories a opinião de vocês que eu vou retweetando e vou repostando. Retweetando? Não, vou repostando tudo que eu ver pela frente. É isso aí, gente. Um beijo, espero que tenham gostado do conteúdo. Tô muito feliz de ter feito esse vídeo com meus pulinhos da Blizzard. Até a próxima. Um bom punk pra vocês. Tchau, tchau.